Salve galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones. Sejam muito bem-vindos ao canal Level PHP, dando continuidade no desenvolvimento da nossa API de notícias utilizando o Lumen. Neste vídeo a gente vai gerar o base 64 da imagem da notícia. No vídeo anterior a gente fez a encriptação da senha do autor, né? No processo para gerar o base 64 vai ser bem semelhante ao do autor, né? Que a gente fez para encriptar a senha, só que vai ser para imagem e vai ter aí a utilização de outras funções. Legal? Então, antes da gente partir para o código, eu já quero pedir para vocês deixarem aquele like bem bacana aí no nosso vídeo. E é claro, caso vocês não sejam inscritos no canal, se inscrevam aí para vocês não perderem nenhuma novidade. Beleza? Então, vamos ao código. Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser vir aqui no diretório de Services. E vou vir aqui no Image News Service, beleza? Aqui a gente já estamos, né? A gente já está sobrescrevendo dois métodos, né? E agora a gente vai sobrescrever mais dois, que é o método Create e o método Edit By, igual a gente fez no Author Service lá no momento de encriptar a senha, tá? Então vou copiar lá o método Create, vou colocá-lo aqui e vou fazer a mesma coisa com o método Edit By. Então tá aqui. Agora, antes da gente prosseguir, pessoal, a gente precisa validar se o que a gente está recebendo aqui do lado do nosso service é realmente um arquivo de imagem. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode, se a gente deixar aberto, a gente pode receber qualquer tipo de arquivo. A gente pode receber um arquivo PDF, um arquivo do Word, a gente pode até mesmo receber um HTML ou um arquivo PHP, enfim, a gente pode receber uma infinidade de arquivos. Legal? E isso é uma coisa que a gente não quer para nossa API de notícias. Afinal, por exemplo, um arquivo de áudio não vai ser uma imagem, né? Então a gente precisa tratar isso aí. Beleza? Então vamos criar um método privado que a gente vai verificar se é uma imagem. Então o método vai ser um private function isImage. Esse método vai receber aqui uma string, tá? Vou colocar como string mesmo. Ele vai receber aqui um boolean, né? Vai retornar para a gente um boolean. Legal. E aqui, pessoal, a única coisa que a gente vai fazer vai ser o seguinte, tá? Primeiramente, a gente precisa pegar aí a imagem e verificar se realmente é, né, um arquivo de imagem ou não. Existem algumas maneiras da gente verificar isso, tá? A gente pode verificar através do MyMeType, a gente pode verificar através da extensão, a gente pode utilizar a função, uma função própria para isso, que é o que eu vou utilizar aqui, tá? E a gente vai utilizar a função getImageSize, que é uma função que pertence ao pacote GD do PHP, tá? Então, caso vocês não possuam a libgd instalada aí no seu ambiente, recomendo que vocês façam a instalação dela. É bem simples, tá? Um apt install php-gd já vai realizar a instalação aí dessa lib para você e você já vai ter acesso a essa função. Também vou deixar o comando para instalação na descrição desse vídeo. Legal? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui como image array. E aí, vou utilizar a função getImageSize. E aqui, eu vou passar para ela apenas um parâmetro, que é a string. No meu caso, então tá aqui, parâmetro string. E antes da gente prosseguir, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente dar um dd e vou exibir aqui, ó, image array. Tá? Só para vocês entenderem o que está acontecendo. Vou vir aqui no método create e vou chamar essa função. Então, eu já vou deixar preparado aqui, tá? Então, para a gente deixar preparado isso, eu já vou fazer isso aqui, ó. If, tá? Vamos utilizar aqui o nosso método this isImage. E aí, a gente já vai fazer isso aqui, ó. Se thisImage, quem que ele está esperando que seja uma imagem? O data, aqui no campo imagem. Beleza? Então, se esse campo aqui for uma imagem, então
a gente entra aqui dentro dessa condição. E aí a gente vai fazer o que? Vamos utilizar aqui novamente a data imagem aqui, tá? A gente vai sobrescrever o conteúdo deste campo e a gente vai fazer o seguinte: base 64 encode, e aí a gente precisa receber o que? A string. Só que se eu passar, por exemplo, desta maneira que vier lá do nosso Postman, o que vai acontecer? Ele vai simplesmente pegar o arquivo, né, o nome do arquivo ou o caminho dele, e vai gerar o base 64 desse caminho, né, desse arquivo. E não é isso que a gente quer o conteúdo. Então a gente precisa utilizar aqui a função fileGetContents. E aí sim, a gente chama aqui o data imagem. Ponto e vírgula, beleza? Então o que a gente está fazendo aqui? Simplesmente peguei a imagem que eu informei lá no campo, no Postman, tá? Abri essa imagem e transformei em base 64 e armazenei aqui nessa imagem aqui. E com esse campo já com base 64, eu faço a inserção dele lá no banco de dados. Legal? É bem simples esse processo. Bacana. Agora a gente vai testar. Então eu vou vir aqui no Postman. Olha só. Eu tenho aqui, eu vou até voltar aqui, ó, para vocês verem. Vamos supor que eu tenha passado aqui um logo php.png. Eu não tenho essa imagem na minha máquina, eu também não tenho, não é uma URL válida. Então, como não é, o que vai acontecer? Ele vai ter que dar um erro pra gente. Então, ó, ao submeter, tá aqui, ele dá um erro 400 pra gente aqui, né? E coloca aqui que a descrição é que o caminho, né, ou diretório não foi encontrado, ou seja, o arquivo ou diretório não existe. Realmente não existe, porque eu não tenho isso aqui na minha máquina e também não é um diretório válido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu navegador, ó, eu tenho aqui essa imagem do logo do PHP. Eu simplesmente vou copiar este link aqui, essa URL, vou lá no Postman, vou substituir aqui, ó, no meu campo imagem, ó, perceba, tá aqui. E aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui. Tá? Vou chamar e vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Ele printou aqui para mim, ó. Printou a largura, a altura, printou o tipo dessa imagem, tá? O tipo 2 aqui, a gente vai ver qual que é. Quantos bits tem, o channels e o MIME dessa imagem. Então, a gente já sabe que essa imagem é uma JPEG. Então, a gente precisa verificar se esse tipo aqui ele está dentro do array que a gente espera, para a gente poder considerar como uma imagem aí para nossa API. E como que a gente vai fazer isso? Aqui dentro do nosso método isImage, a gente vai fazer o seguinte: return inArray, tá? InArray. Primeiro aqui, o primeiro parâmetro é o que? É a chave que a gente quer verificar. Então a gente vai pegar aqui o image array, a chave na posição 2. Tá? Isso aqui, ó. E aí, o segundo parâmetro é um array. E esse array que a gente vai colocar aqui vai ser um array de tipos de imagens que a gente vai aceitar aqui dentro da API. Aqui eu vou apenas aceitar a JPEG e a PNG, que é para fins de teste, tá? Mas vocês podem colocar outras aí que vocês quiserem, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte: vamos utilizar aqui a constante que já tem do PHP, ó, image type JPEG e a image type PNG. Perceba que image type JPEG é o tipo 2. Qual que é o tipo dessa imagem aqui? 2. Então, realmente é uma imagem JPEG. E o PNG é o tipo 3. Como não é o 3, então a gente vai acabar caindo aqui por esta condição aqui. Beleza? Então, é uma imagem? É uma imagem. Então, retorna pra gente um booleano aí, um true, e aí a gente consegue já fazer a inserção. Vamos ver agora se isso vai dar certo? Vamos lá. Submeter novamente aqui a requisição. E olha lá. Ele até funcionou. Ele até gerou aqui o nosso base 64. Porém, a gente teve um pequeno problema na hora de inserir no banco de dados, porque a quantidade de dado que a gente está tentando inserir é muito longa para esse campo. Então a gente precisa fazer uma pequena modificação lá no nosso banco de dados,
tá? Então eu vou vir aqui no meu MySQL Workbench, vou abrir aqui, ó, a tabela de imagens notícias, tá? Vou vir aqui dar um alter table nela e tá vendo o campo imagem aqui? Tá como text. Eu simplesmente vou mudar para long text, beleza? E vou dar um apply aqui, ó. Vamos ver se salvou. Agora sim. Ela salvou. Agora eu vou tentar inserir novamente e vamos ver o que vai acontecer. Então, tá lá. Opa, olha lá que legal. Ele inseriu pra gente aqui a imagem já no formato aqui, ó, do base 64. Olha só como é bem extenso aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Desta maneira aqui, se a gente tivesse, por exemplo, um front, né, da aplicação, a gente poderia utilizar essa imagem aqui, esse campo imagem, fazer um decode dele lá no front-end. E aí seria gerada a imagem. Legal? Então, é assim que a gente trabalha aí com geração de imagens aí, utilizando o base 64, né, pegando o base 64 da imagem. Legal? Agora a gente só precisa fazer mais uma coisa, é replicar isso aqui no nosso método editBy. Tá? A gente tem aqui, ó, o editBy, a gente replica e tá lá. Então, caso a gente vá alterar aqui a imagem, a gente já tem esse efeito também funcionando no método editBy. Beleza? Então, pessoal, esse era o conteúdo do vídeo. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro para vocês aí como que a gente faz para obter o base 64 da imagem, tá? É dessa maneira aqui que a gente faz, a gente utiliza o base 64 encode, né? E agora só para antes de finalizar, vamos só fazer um pequeno teste e vamos supor que eu não quero uma imagem base 64, tá? Vamos supor que, por exemplo, deixa eu ver se eu só mudar aqui, ó. Vamos supor que eu queira aqui informar que é um ponto PDF. Legal? Vou mandar aqui, vamos supor que isso é um PDF. O PDF não é aceito lá. Então, o que vai acontecer? Das duas, uma. Ele vai criar lá pra gente, né? Só que ele vai criar com o link, tá? Eu vou deixar dessa maneira que é só para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, ó, submeti aqui a requisição e tá lá. Olha lá. Ele nem criou, ó. Ele nem chegou a criar, tá? Primeiramente porque não existe o ponto PDF, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vamos pesquisar aqui, ó. Vou pegar aqui uma imagem. Vamos supor o seguinte, eu vou deixar como JPG aqui, legal? E eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó. Vou vir aqui no Image e vou tirar aqui, ó, a validação do JPEG. Tá? Vamos supor que o único formato que a gente aceite é o PNG. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ele criou o registro, mas ele criou colocando o link, tá? E na verdade a gente nem precisaria criar um arquivo assim, né? Um registro. A gente poderia simplesmente lançar uma exceção. Também é uma boa prática nisso, já que não é uma imagem, a gente lança uma exceção. Então vamos corrigir isso aqui, ó. Vou colocar um if aqui, uma condição, tá? Dentro desse array aqui. E vou fazer o seguinte, tá? Vou negar ele. Caso não seja nesse formato aqui, então eu vou fazer isso aqui, ó. Throw new invalid argument exception. E eu vou colocar assim, ó. Arquivo de imagem inválido, tá? Vai ser assim, uma mensagem bem simplista mesmo, só para demonstrar para vocês. Então tá aqui, eu vou usar aqui o invalid argument exception do PHP mesmo, né, nativo, e por fim aqui eu apenas vou retornar aqui um true como resposta aqui do sucesso, tá? Então, caso não seja um arquivo de imagem, vai lançar uma exceção. Caso contrário, retorna true, beleza? Então, é simples assim. E aí, a gente nem vai precisar, pessoal, fazer o que? A gente nem vai precisar validar isso aqui como um boolean, tá? Eu vou deixar, mas a gente nem precisaria, porque a gente nem vai precisar armazenar isso aqui mais, tá? Eu nem vou precisar, por exemplo, criar essa condição aqui, ó. A gente vai acabar eliminando uma condição. Tá? A gente vai simplesmente fazer isso aqui, ó.
Beleza? Ó, método create. A gente acabou deixando mais simples o código e vai ficar muito mais funcional também. Então, vou testar agora, ó. Tô passando aqui um JPG, então ele tem que funcionar. Vamos lá. Ó, arquivo de imagem válido. Olha só, ele tá inválido por quê? Porque realmente eu tirei aqui, ó, image type, né? Image type PNG é o único que ele vai aceitar. Agora, se eu colocasse aqui, ó, image type JPEG e desse uma vírgula, então o que aconteceria? Ele simplesmente vai gerar pra gente. Olha só que legal. Tá vendo? Funcionou perfeitamente, hein, pessoal? Então, é desta maneira aí que a gente faz a validação aí, um dos meios, tá? Eu vou corrigir já aqui no método edit by para deixar tudo igual. E aí a gente já vai ter aí uma validação bem legalzinha para a imagem, beleza? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que tenha ficado clara aí a utilização aí da validação das imagens, como que a gente faz para gerar um base 64 da imagem, né? E lembrando para vocês, eu peço que vocês deixem aquele like bem bacana aí no nosso vídeo. Caso vocês não sejam inscritos no canal, se inscrevam aí no canal para vocês não perderem mais nenhuma novidade. E é claro que isso vai fortalecer cada vez mais o canal. E claro que esse conteúdo vai continuar alcançando muito mais pessoas aí que querem aprender a desenvolver com Lumen, que querem aprender PHP. Legal? Então, um forte abraço e até os próximos vídeos.